Então, um ponto fundamental, que pode ser o nosso princípio aqui, antes de falar o que é economia, o porquê economia e sociedade, um primeiro ponto fundamental para colocar para você, gestor financeiro, é que economia, ela vai muito além daquilo que se refere a finanças, propriamente. É um universo muito amplo, que possui uma gama de temas imensa, né? Muitos de nós formados em economia, até não apresentei, eu sou formado em economia, tenho especialização, mestrado na área, não gosta quando alguém pega e comenta assim, então você sabe guardar dinheiro, sabe economizar, né? Primeiro ponto, para quem ainda imagina esse sinônimo, economia não tem a ver com economizar, no sentido de poupar ou acumular, tá? Economia tem uma outra abordagem. Quando a gente fala de poupar, de saber lidar com o dinheiro, nós estamos falando de finanças, né? Porque a gente pode entender finanças como a arte de lidar com dinheiro e tempo. Isso é finanças, né? É você alocar essas duas variáveis tão desejadas e tão complexas ao mesmo tempo. E por si só, o setor, aquilo que norteia o ambiente financeiro, já é amplo o bastante. E economia, mais do que isso, é um universo que eu poderia dizer aqui que se sintetiza, ainda que de forma grosseira, mas ele sintetiza tudo aquilo que o homem faz para satisfazer as suas necessidades materiais, ou seja, é a interferência do homem na natureza, colocando o seu trabalho, transformando o meio em que ele vive para satisfazer a sua necessidade de sobrevivência, etc. O fato é que lá no passado, na antiguidade, há milhares de anos, a economia tinha esse aspecto simplista de sobrevivência. Ao longo do tempo, passado aí milhares de anos, a sociedade foi se tornando mais complexa, por N razões. Tecnologia é um elemento fundamental para explicar isso, mas a gente não vai falar de história aqui. Eu só quero orientá-los que economia, então, ela envolve as atividades de produção, tudo aquilo que está relacionado à produtividade, à produção, é um aspecto econômico. O consumo daquilo que foi produzido está dentro do universo econômico. A distribuição de mercadorias, serviços, de tudo isso que é gerado nesse ambiente, faz parte, é motivo de estudo da economia. E a circulação, né, dessas coisas todas aí. Então, ela está absolutamente inerente ao nosso dia a dia. E uma coisa interessante, a economia, ela foi tomando um papel muito importante na nossa vida. Tanto é que hoje, com o isolamento social por conta da pandemia, aparece um tema importante para a gente questionar. O que prevalece? A vida humana ou dar andamento na economia, senão vamos morrer de fome? Né? Então, apresentam-se aí um questionamento importante. Eu estou querendo, de fato, só orientá-los sobre a amplitude do universo que é a economia. Não tem como a gente entender de economia. O economista entende de especialidades, de áreas específicas da economia. Não dá para entender tudo. E, portanto, a nossa aula, o nosso conteúdo programático, ele está relacionado com uma abordagem de como o economista pensa. Então, o gestor financeiro vai poder, a partir desse conhecimento, perceber como o profissional da área pensa, buscar esse conhecimento, transformar, que é o papel do profissional, né? Transformar esse conhecimento em algo útil diante das suas tomadas de decisão dentro do ambiente empresarial, por exemplo. Tá? Então, é por conta dessa complexidade que é o universo econômico que nós delimitamos. E eu vou dizer aqui,
duas grandes áreas que foi delimitada a economia para que a gente possa entender essa sistemática científica, ou seja, como que eu posso estudar a economia de uma forma metódica, sistemática. Então, foi dividido em microeconomia e macroeconomia. Microeconomia vai estudar o comportamento dos agentes de forma individual. Eu vou analisar a produção, eu pego uma empresa e vou analisar o comportamento da oferta, eu vou analisar o comportamento da demanda, ou seja, sobre o aspecto individual. Ok? Quando eu falo de macroeconomia, eu estou falando de agregados econômicos. Eu estou falando da questão cambial, eu estou falando, portanto, de comércio internacional, eu estou falando de desemprego ou nível de emprego, eu estou falando de PIB, Produto Interno Bruto, crescimento econômico, eu estou falando de desigualdade social, de certo modo também associado um pouco a essa coisa da macro. Então, é uma temática muito ampla. O fato é que a gente dividiu nessas duas grandes áreas de estudo. Para hoje, a nossa oportunidade de debater, e a gente já vê aqui perguntas interessantes ou sugestões para a gente debater, né? Como a Michele fala aqui, gostaria de saber sobre o auxílio emergencial e o adiantamento do FGTS, se está tendo muito impacto na economia, né? Então, comentários desse tipo são absolutamente pertinentes, porque nessa oportunidade dessa nossa fala, a gente consegue apresentar os conceitos fundamentais em economia de uma forma contextualizada do que nós estamos vivendo, né? Claro que falar especificamente de auxílio emergencial, do impacto, também é falar de macroeconomia, é falar de política monetária, né? Porque movimenta todo um cenário a partir de injeção de dinheiro na economia. Mas o importante, antes até da gente entrar nesse debate, nessa interação, é que a gente saiba que o norte desse nosso estudo é entender que, para que haja produção, para que a gente possa atender esses nossos anseios, no sentido de precisar de um serviço dentário, de um serviço de corte de cabelo, de uma casa para morar, de comida, e conforme a vida foi avançando, as coisas foram se tornando mais complexas, porque nós fomos ampliando a nossa cesta de bens, né? Nós conseguimos, por exemplo, a internet é um bem primordial hoje em dia, né? Então, diferente do passado, em que era fundamental fazer um curso de datilografia, ou seja, a cesta de bens dos consumidores, ela vai mudando ao longo do tempo, porque o tempo impacta no nosso comportamento, né? Então, é importante pensar que para produzir esses bens que nós precisamos, é necessário alguns recursos produtivos. E veja, hoje, professora Carol, eu olhei no PDF do livro, recursos é uma palavra que aparece mais de 200 vezes no livro. E aí eu fiquei pensando, falei, bom, eu não vou ficar procurando conceitos, né, quantas vezes aparece no texto, mas o quão simples é a ideia, mas tão importante que ela é, né? Então, nós precisamos de recurso produtivo, nós precisamos... Quem são esses recursos? Mão de obra, vou falar esse bem em primeira mão, porque eu saio em defesa de uma mão de obra qualificada para que a sociedade possa se desenvolver, né? Investir em capital humano. Então, nós precisamos de mão de obra. Para eu operar um computador, eu preciso de uma pessoa. Para as diversas, eu sempre vou precisar de mão de obra, vou resumir assim. Nós precisamos de terra. O que a terra representa? O espaço físico para a produtividade. Embora agora nós estamos vivendo um olho do furacão, em que essa coisa geográfica, esse espaço está mudando de configuração, mas ele é necessário. Ou eu estou no escritório, ou eu estou na minha casa, eu preciso de um espaço físico para produzir. E para eu produzir móveis, eu preciso de um galpão, então eu preciso de terra, né? Para eu produzir alimento indiscutível, eu preciso de terra. E eu preciso de bens de capital.
o que significa esse capital, na verdade, enquanto recurso produtivo? É aquilo que vai me gerar esse valor agregado. Então, eu preciso de edifícios, eu preciso de máquinas, tudo aquilo que vai agregar valor naquilo que eu me proponho a produzir ou prestar de serviço. Esses recursos produtivos, eles são escassos. Eu não posso contratar 1.000 pessoas para produzir uma tonelada de parafusos. Eu não tenho como fazer isso. Então, eu preciso produzir o máximo que eu posso no melhor preço, considerando que a minha mão de obra é escassa, ou as minhas máquinas, eu não tenho tudo aquilo que eu gostaria, que eu poderia para produzir. O que eu quero, antes desse nosso debate, orientar, portanto, que já é um conteúdo presente na aula conceitual, na aula gravada, que a gente fala de conceitos, né? Eu até poderia dizer dessa aula gravada como aula conceitual no sentido de conceitos, mas você tem acesso à aula conceitual referente à abordagem ipsis literis, ou seja, abordar necessariamente aquilo que está na unidade 1, aí você tem a aula conceitual 2 para abordar necessariamente o que está na unidade 2, e assim até a unidade 5. Aí você tem a aula gravada para te orientar no sentido de fazer um debate, uma conversa, dando luz a esse material. E ainda assim, você tem acesso às aulas passadas, né? Então, como a professora Juliana bem comentou, você tem acesso a um amplo material, ok? Então, o conceito, por assim dizer, ele está todo pautado nesse material que você tem acesso, em termos de mídia e livro. O fato é que, para a gente discutir economia, nós precisamos entender que sempre haverá um dilema entre a escassez desses recursos produtivos e o tanto que as minhas necessidades, as necessidades dos consumidores, que são ilimitadas. Ele quer o máximo de produção, consumo possível. Esses são princípios aí econômicos e que nos ajudam nesse debate, tá? Pois bem, se nós vimos que essa é a ideia principal da economia, daí sai o economês. Digamos que isso é a base. Aí saem conceitos como trade-off, que é o dilema que se enfrenta entre ter que abrir mão de alguma coisa para executar uma outra alternativa, uma outra possibilidade. Então, por exemplo, dá para a gente discutir daqui a pouquinho a questão do que eu comentei com a Carol minutos antes da nossa live, né? Há um trade-off entre saúde e economia, ou seja, hoje, com a pandemia, nós temos que abrir mão da saúde ou colocar nossa vida em risco para trabalhar, ou o contrário, né? Ou seria melhor um isolamento e colocar a economia em primeira mão. Será que isso realmente é um trade-off? Mas ele pode parecer, né? Mas a gente pode discutir se ele é de fato. Mas eu também tenho que decidir entre, considerando que eu tenho, por exemplo, 100 funcionários, 2 máquinas de corte, por exemplo, de MDF, né? Tenho 2 máquinas para cortar MDF para oferecer para marceneiros. E eu tenho 100 funcionários. Eu posso produzir mais corte e usar essa mão de obra, essa máquina, ou eu quero abrir mão de 2 máquinas e colocar esses funcionários para empilhar esses MDFs. Ou seja, um exemplo assim simples, mas para tentar trazer à tona, vocês podem compartilhar com mais exemplos sobre essas decisões que o ambiente empresarial, que o mundo corporativo nos coloca diante dessa escassez, tá? É por aí que esse cenário vai. Eu até quero colocar um pouquinho a Carol nessa discussão para que a gente possa apresentar esses conceitos de forma dinâmica, colocando e inserindo os questionamentos de vocês nesse debate. Carol, o que você me diz? Trade-off é um conceito importante na economia, né? É a base, né? A gente está sempre enfrentando dilemas.
Daí até a questão do custo de oportunidade, né, que é uma medida numérica, de fato. Para eu abrir mão de produzir alguma coisa, eu tenho um custo que eu assumo porque o benefício é maior, né, o meu retorno marginal é maior, enfim. O que você nos diz? Fala um pouquinho para nós disso e, se possível, o que você já viu aí de comentários que a gente consegue colocar nesse jogo aqui? Bom, a professora até comentou sobre mão de obra. A gente tem que lembrar que na economia nós temos a função de produção, que ela é composta realmente pelo capital humano e pelo capital como um todo, né? Que é o produto ali, o que nós vamos ter de insumo, a terra, o que nós locamos para de casa, enfim, um escritório. E essa é a nossa função de produção da economia. Então, a gente tem que lembrar que a economia é o estudo realmente dos recursos escassos, ou seja, nem sempre nós teremos mão de obra, nem sempre nós teremos tal matéria-prima. Então, nós temos que estudar isso, levando em consideração que nós, seres humanos, temos desejos limitados, né? Nós sempre queremos alguma coisa, nós sempre queremos mais, nós temos que comer, nós temos nossas necessidades. Então, é super necessário estudar isso na economia. E como a professora falou, né, a economia é muito mais do que as pessoas pensam. Eu, por exemplo, eu adoro estudar discriminação de salários, como funcionam os salários, como que isso tem um impacto na economia. Um aluno até perguntou o que é a macroeconomia. A macroeconomia, ela é composta por monetária, fiscal e cambial. Aí o outro aluno perguntou também, professora, sobre o impacto do FGTS e do auxílio emergencial. Ele tem um impacto profundo na economia, tanto que, se você vê notícias, teve que emitir moeda para ser lançado esse auxílio emergencial. Ou seja, não tinha moeda bastante na economia injetada para que essas pessoas tivessem esse recurso. Ou seja, foi injetado moeda na economia, que isso gera um consumo maior, né? As pessoas vão tender a consumir para que o país não vá à falência, podemos dizer assim. Então, o trade-off é uma questão importantíssima, nós estávamos realmente discutindo isso, que a saúde versus economia, devemos ir trabalhar, devemos ficar em casa, e até a professora comentou, realmente, nossa saúde é muito importante, e existem estudos que provam que o isolamento social, quanto mais adiantado nós nos isolarmos em momento de pandemia, a economia mais vai se recuperar rápido. Então, nessa parte, assim, eu acredito que não há um trade-off, pois não é uma escolha, né? A nossa saúde em primeiro lugar. Aliás, se não tiver pessoas, não tem capital humano para produzir. Exatamente. Justamente porque foi o que a gente comentou, né? Como nós estamos falando de um problema, o vírus, você não conversa com o vírus, né? Não é igual na economia que você vai conversar com pessoas. Ele não tem coração, né, gente? Então ele chega e fala, vou chegar chegando. Eu costumo brincar que eu deveria ter feito academia e tonificar músculos antes da pandemia, que agora eu tenho medo de pegar e não aguentar, porque meu percentual de músculo é muito baixo. Mas, brincadeiras à parte, Carol, eu até acho que dentro desse conceito do trade-off dá para esclarecer a questão que perguntaram do custo de oportunidade, e também a Simone comentou aqui agora da curva de possibilidade de produção, que é uma ferramenta, na verdade, para demonstrar o custo de oportunidade, né? Então, veja só, nós estamos falando de um enfrentamento de dilemas que a gente está... A vida por si só já reflete isso. Tem um livro muito legal, meio filosófico, mas é escrito por economista, Eduardo Gianetti. Ele escreveu O Valor do Amanhã. E ele fala que a vida por si só, ela já é reveladora, né? A todo instante nós estamos fazendo escolhas, e quando a gente faz escolha, a gente abre mão de uma outra possibilidade. O fato de eu estar aqui ministrando aula é uma coisa que eu adoro, mas eu estou abrindo mão de estar com minhas filhas. O fato de vocês estarem estudando reflete um custo
de oportunidade. Qual que é o custo de oportunidade, já que a ideia é calcular? O custo de oportunidade é o filme, a série que você não vai assistir. É o teu custo. Você poderia estar assistindo uma série no Netflix, poderia estar com a sua família dentro de casa, enfim. O custo de oportunidade é aquela medida que eu abri mão para tomar uma outra decisão, né? Então, quando eu resolvo tomar uma cerveja com as minhas amigas e não leio o livro, o meu custo de oportunidade é o livro que eu não li. E usufruir da possibilidade de estar com amigas tomando uma cervejinha, etc. Então, o reflexo, o instrumento analítico do custo de oportunidade é a curva de possibilidade de produção. Claro, vista sob o aspecto empresarial. Você tem o eixo X, o eixo Y, e a curva, o desenho da curva representa os pontos de escolha produtiva. Então, se não me engano, no livro o exemplo é parafuso. Então, você tem que produzir parafuso A e parafuso B. Se você escolhe aumentar a produção do parafuso A, você tem que reduzir a do B. E conforme a posição numérica dessas escolhas, vão sendo os pontos, e aí você desenha essa curva. A curva vai representar propriamente os pontos ótimos, em que você usa o máximo possível de mão de obra, de capital e de terra, ou seja, é a capacidade plena. Pontos dentro da curva representam uma capacidade ociosa. O fato que eu quero dizer é justamente que essa abordagem gráfica é só para representar o custo de oportunidade, tá? EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.